Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar de um tema que é muito importante para o micro e pequeno empresário. Vou arriscar que dos grandes também, que a sua maior dor é a gestão financeira dentro da empresa. Então, o objetivo da empresa é lucro e rentabilidade. Toda empresa tem como definição ser lucrativa e, portanto, ser rentável, né? E isso passa pela gestão financeira, que, por sua vez, tem como coração a gestão de custo, porque se o empresário desconhece quais são os seus custos, é complicado, ele vai ter que arranjar um jeito de se capacitar e entender. E é isso que a gente pretende ajudar aqui no nosso canal, é essa capacitação. Eu sou Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestre em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial, sou advogada tributarista e também sou auditora fiscal aposentada. Por isso que eu acho que eu posso dar uma contribuição para vocês. E qual é a ação que a gente precisa fazer dentro do controle de custo? É o controle das contas internas. Não estou falando em economia, nada disso. Eu vou tratar das contas internas, como isso está sendo gerido. Porque se as contas internas não estiverem sob controle do empresário, ele vai ter problemas sérios, de difícil solução. Então, vamos lá nos concentrar nisso. Contas internas da empresa e especificamente custos. Então, vamos lá. Qual é a meta? A meta é a gestão de custos. O que eu preciso fazer? O que cortar e como cortar. Não importa, não é útil para o empresário só cortar o custo. Se ele cortar o custo e comprometer a qualidade, você acha que é uma solução plausível? Não é. Então, não é só cortar os custos, é como cortar, né? Porque se você tem o mesmo produto, a mesma qualidade, com outro fornecedor que te dá uma vantagem maior, é jogo. Mas isso é um trabalho que você tem que fazer. É uma pesquisa que você tem que fazer para poder fazer essa análise. Então, eu não vou cortar esse produto. Eu vou arranjar meios de tornar esse produto mais viável para o caixa da minha empresa. Isso é mais inteligente, porque só cortar por cortar, ele pode fazer falta, né? Na sua linha de produção, isso pode fazer falta. E aí, como é que fica, né? Gente, uma coisa que eu vejo que o empresário também tem um pouco de dificuldade é perceber que os custos estão intimamente ligados aos investimentos necessários. Tem investimentos que não vão poder esperar. Por quê? Porque são necessários. Por exemplo, eu vou pegar cabeleireiro. Tem essas pias, né, de lavar cabelo, né? Mas essa pia de lavar cabelo, ela tem aquela bica. E a bica está jorrando muita água ou muito pouca água. Ela tem que trocar aquele lavatório. Por quê? Porque é um investimento necessário. Ah, Beth, mas ela não tem dinheiro no momento, ela vai ter que dar um jeito. Ou pedir um empréstimo, ou pedir financiamento, comprar esse equipamento de uma maneira mais suave, que comporte no orçamento dela, mas ela precisa desse lavatório. Porque se ela não tiver o lavatório, como é que ela gera o serviço dela? Né? Como é que a empresa dela fica? Está gastando muita água, ou está saindo pouca água. Mas se estiver gastando, está onerando a conta d'água. Então, são investimentos necessários. Então, esse custo tem que ser analisado face a esse investimento que você precisa fazer. Gente, cada segmento tem o seu tipo de investimento necessário. Cada investimento
cada segmento tem o seu custo fixo e variável dependendo do seu negócio. Então, isso tem que ser analisado passo a passo. Não pode pular um passo. Por quê? Porque você erra e tem que começar de novo, tá? Normalmente, via de regra, os custos empresariais são matéria-prima, mão de obra, energia elétrica, dependendo do segmento, é muito, frete, manutenção. Quem trabalha com linha de produção sabe que volta e meia tem que ter manutenção, e essa manutenção normalmente é programável. E a visita do técnico, né? Que nem carro, né? Tem que fazer revisão. E essa manutenção é evidentemente que é paga. Então, ela é um custo permanente. O aluguel do seu espaço, os tributos. Não esqueça. Muitas vezes, e até eu também, falamos que são os impostos. Mas não é imposto não, gente. É uma visão errada. É tributo. Por quê? Porque o Simples, normalmente, o ICMS, o IPI e o ISS estão na mesma guia, no mesmo DARF, tá? Mas, por exemplo, e do INSS também, mas, por exemplo, o IPVA do carro da empresa não está sendo recolhido pela Receita Federal naquele DARF do Simples. Ele é por fora. E se a empresa do Simples ficar devendo IPVA ao Estado, sabe o que acontece? Ela sai do Simples igualzinho a todo mundo que está devendo lá na Receita Federal. Outra coisa, o IPTU da empresa, se a empresa é dona do imóvel, o IPTU vai vir em nome dela. Esse IPTU não pode sofrer multa, porque se ele sofrer multa, ela é excluída do Simples igualzinho àquele que está devendo a Receita Federal, àquele que está devendo o IPVA do Estado. Então, é um erro dizer que é só impostos, porque você não pode dever nenhuma taxa, você não pode dever nenhum imposto, então você não pode dever tributos. Então, fique atento a isso. Não é só o DARF que tem que estar em dia, é todos os tributos que incidem sobre a empresa, principalmente o IPVA, não esquece. Vamos continuar. Você tem que saber, e se você não souber, volta lá, vai ver a aula sobre isso, porque senão você não avança. Você tem que saber qual é o custo versus sua margem de lucro. Se você não souber o seu custo, como que você vai planejar sua margem de lucro? Não é nem o do faturamento, é do lucro. É alguma coisa que você tem que ter para sobrar depois de você pagar os boletos. Porque dinheiro em caixa você já sabe, não é lucro. Dinheiro em caixa é dinheiro em caixa. Dinheiro que está no caixa vai pagar boleto, vai pagar funcionário, vai pagar tudo. Sobrou, posso investir, é lucro. Gente, o Prolabore não sai do lucro. O Prolabore está dentro das despesas da empresa. Não esqueçam disso. Muito, mas muito empresário, ele, coitado, é a conjuntura, ele paga todos os boletos. Se sobrar dinheiro, ele se paga. Mas ele tem que aprender a botar o Prolabore dele dentro da folha de pagamento. Porque o que sobra é da empresa, não é dele. É dele porque ele é dono, mas é da empresa. Essa coisa precisa ficar bem separada, porque enquanto for embolada, tem complicações sérias, inclusive a desconstituição da personalidade jurídica da empresa. Então, não é uma coisa boa de se fazer. Lá para frente eu explico que seja isso. Então, não é uma coisa boa para fazer. Na hora que você fizer a planilha de despesas, de custos,
tem que estar o prolabore. Essa empresa precisa de um comandante. O comandante é você. Você precisa ser pago. Trabalho escravo no Brasil é proibido. Então, você tem que botar lá. Não tirar do lucro. O lucro é alguma coisa que é da empresa. A empresa tem que ter. Tá? Gente, o controle de custo é diário. Tem jeito. Tem jeito. Se você não souber, não vai ser diário a vida toda. Mas no início, para quem está começando, faça disso uma rotina. Porque você vai começar a ter percepções mais aguçadas. Porque esse custo não pode ser isso, porque eu estou acostumada a ver esse valor. Eu estou desconfiada, eu quero saber o que aconteceu. Entendeu? Esse controle é diário. Não fica zangado comigo. Daqui a pouco não vai ser mais. Mas no momento, agora, para quem está começando, ele é diário. Gente, e quais são os benefícios que te dá essa gestão de custo? Porque se você está tendo trabalho, está parando para pensar, tirando um tempo que você poderia estar trabalhando na empresa ou com a sua família, né? Curtindo com a sua família. Então você tem que saber quais são os benefícios que essa técnica te dá. Uma delas é diminuir o risco de falência da empresa. Quem tem controle de custo pode até falir, mas vai dar trabalho. Tá? Porque nesse controle você sabe o que está comprando, o que está vendendo e qual é o seu ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? É aquele que compara compras e vendas e dá zero. É o ponto que você descobre por quanto você quer vender o seu produto ou serviço para você estar no 0 a 0. Para que você quer saber desse ponto? Para você não estar nele, para você sair dele correndo. Como? Somando uma margem de contribuição, que está no outro vídeo. Precificação correta. Quando você sabe qual é o seu ponto de equilíbrio e qual é a margem de lucro que você tem que ter, você começa a precificar mais corretamente. O lucro que você quer é aquele que você vai reinvestir, tá? A margem de contribuição é aquela que você tem que dar na sua venda para que você não fique no 0 a 0. São margens diferentes. A margem de lucro é o que a empresa vai investir, vai guardar, vai botar lá, sobrou. A margem de contribuição é quanto cada produto tem que ser vendido para eu me afastar positivamente do ponto de equilíbrio, tá? Ou seja, eu ficar no azul, não ficar no vermelho. O controle de gastos que é diferente de despesa e de custo, ele tem que ter uma coleta regular de dados. O que é gasto? É aquele acidente lá com a moto da empresa que você vai ter que pagar. É o cano do banheiro dos funcionários que quebrou, tem que pagar. É alguma coisa que não estava prevista e você tem que pagar porque a empresa não funciona sem aquilo. Você quer mandar entregar mercadoria como se a moto estragou? Como é que os funcionários podem entrar no banheiro se está tudo alagado? Então, isso são gastos, não é despesa. Despesa é outra coisa, não é custo. Esses gastos precisam ser coletados corretamente, até para você saber o que está te dando gasto. Porque gasto é sempre prejuízo, tá? Você, com esse controle, com essa gestão de custo, você aumenta a sua margem de lucro. Por quê? Porque você consegue ver onde é que está o custo, o que você precisa fazer para aumentar o lucro. E são esses dados que vão
te informar com mais assertividade. Gente, aumento, né? Aumento do poder de negociação. Quando você tem essa gestão de custo bem feita, você pode negociar com muito mais propriedade com seus fornecedores, com seus clientes, com o banco, se você quer o empréstimo. Se você tem esse controle, adianta você ir lá no banco, pedir um empréstimo e ele não vai cobrir o seu déficit. Você vai lá, fez o empréstimo, se comprometeu e o seu déficit continuou. Por quê? Porque você não tem noção do tamanho dos custos. Porque se você faz um empréstimo hoje, você está visando o futuro, né? Você não está visando o passado. Se você não tem uma previsão de custo futuro, o que adianta você pedir um empréstimo? Você só arranja uma dívida e continua com a dor de cabeça. Então, essa gestão de custo é muito importante na hora que você for negociar, tá? Porque se, por exemplo, você compra uma matéria-prima por R$100, sei lá, essa matéria-prima você consegue fazer 10 produtos. Se cada produto não cobrir o preço dessa matéria-prima, a soma, né, da venda dos 10, não cobrir o preço da matéria-prima, estou rindo porque eu já fiz uma coisa dessa. O preço da matéria-prima, o preço da mão de obra, não adiantou nada. Na minha igreja, eu sou evangélica, na minha igreja eu faço camarão catupiry, todo mundo gosta, eu não sei cozinhar não, gente, mas é uma coisa que eu faço legal. Aí eu resolvi fazer camarão catupiry e doar para a igreja, vender na cantina, né? Aí precificaram, coisa e tal, venderam. Quando venderam, a gente foi apurar, a igreja vendeu, a cantina da igreja vendeu por um valor menor, apurando tudo por um valor menor do que eu tinha gasto para comprar o material, além da mão de obra, né, que eu mesma fiz. Então, resultado, era melhor para a igreja eu ter doado dinheiro do que ter feito camarão catupiry, que não rendeu coisa nenhuma. Então, isso, eu não sou empresária lá, né? Eu estava doando. Mas, para o empresário, isso é importante. Se o total que ele vendeu não cobre os custos para ele fazer aquele produto, gente, não tem o menor sentido ele fazer isso, entendeu? Porque aí é jogar dinheiro fora, é trabalhar para vender. E isso ninguém quer fazer, nem pode, né? Maior qualidade do produto. Se você tem esse controle de custo, aumentou o seu poder de negociação, esse valor que você economizou, você pode perfeitamente ampliar a qualidade do seu produto. E olha aí você comprometendo a concorrência, né? Deixando eles assim assustados. É assim que o bom empresário faz, né? Ele arranja dentro dos limites dele condições, pratica atitudes para melhorar o produto dele ou o serviço, tá? Gente, quem tem uma gestão de lucro bem feita, assertiva, ele aumenta muito a saúde organizacional da empresa. Ele aumenta a saúde da empresa. Por quê? Porque ele aumenta a saúde financeira. No que ele faz isso, ele aumenta a paz dele. Ele pode dormir em paz, pode levantar para trabalhar sem aquela correria que hoje eu tenho que apagar o incêndio. Claro que isso não é da noite para o dia, mas é uma prática a ser introduzida para que os louros sejam colhidos. Evidente, gente, que não é da noite para o dia, mas é uma coisa possível, tá? Isso aqui é muito importante. A antecipação como ativo da empresa. Ativo é uma coisa que a empresa tem. Por exemplo, dinheiro no caixa é um ativo, tá? Uma moto de entrega é um ativo. E a antecipação, você fazer da antecipação
um ativo da empresa, é um grande negócio. Por quê? Se você, empresário, ter a antecipação a seu favor, olha como é que você está lucrando. Você sabe que o custo vai ser de tal ordem. Você antecipa as suas técnicas, as que estão à sua disposição, por exemplo, precificação, para minimizar aquele custo, que é o que você está buscando fazer. Porque na central de custo a gente só lida com custo. Mas quando você precifica, e precifica bem precificado, o que você faz? Você diminui os custos daquele serviço. Você começa a abater. Quando? Quando você começa com essa diferença a melhorar a qualidade do seu serviço. Isso é o que o centro de custo te oferece. É aumentar a saúde da sua empresa e, por tabela, a sua, né? Gente, custo fixo e custo variável. A gente já tem aqui no canal vídeos sobre isso. Custo fixo, grossíssimo modo, é aluguéis, salários, despesas com limpeza, manutenção de equipamento, internet, telefone, né? Tá completo? Claro que não. Cadê o Prolabore aí? Cadê os tributos aí? Né? Ah, Beth, mas tributo não é custo fixo. Não, não é. Se graças a Deus você vender mais, ele vai aumentar. Mas ele vai ter que ser pago todo mês. Não é? Olha lá se não é. Custo variável. Custo variável, gente, depende do negócio. O que é variável para um não é para outro. O que é fixo para um é variável para outro. Então, isso depende muito do seu negócio. E quem vai dizer isso é o gestor, né? É o empresário que vai sentar e ver o que é isso. Por exemplo, custo variável, frete. No agronegócio, você acha que frete pode ser considerado custo variável? A mercadoria dele sai da fazenda sem frete? Ah, então frete é fixo. Ah, mas o valor pode ser variável? Pode até ser. Mas quando você fala que salário é fixo e as horas extras são variáveis, né? Porque não é todo mês tem hora extra, em dezembro normalmente tem mais. Então o valor do salário pode ser variado, mas ele é fixo. E aí, na sua tabela, você abre uma coluna para mostrar a variação, mas ele tem um valor fixo, então depende muito do negócio que você está fazendo. Tá? Por exemplo, uma padaria que trabalha com alto forno, ela precisa daquilo, né? Pois é, a energia elétrica dela é muito maior do que, sei lá, um outro segmento, por exemplo, de artesanato, que não vai lidar com alto forno. Então, isso depende muito do negócio que você está praticando, tá? Custo fixo. O empresário não pode esquecer, na hora de precificar, os custos fixos e variáveis, gente. Se ele esquecer de botar os custos fixos e variáveis no cálculo de precificação, eu te garanto, está tudo errado. Está tudo errado, mas de raiz, tá? Antes de você planejar, você pede lá ao contador o histórico dos seus custos. Ele normalmente tem, não vai se importar de te dar, não. Você tem que analisar os custos retroativos. Eu normalmente oriento de você voltar 6 meses e olhar o comportamento de cada segmento, que aí você consegue planejar para mais. Isso antes de sair para pedir empréstimo, né, gente? Porque vai que você pede, depois você faz essa análise, e não deu, não bateu. De que adiantou? Ah, puxa, para que eu pedi o empréstimo? Se eu tivesse feito isso assim, ia resolver.
né? Se eu botasse em prática, por exemplo, negociar com meu fornecedor, ia resolver e eu não ia precisar pedir o empréstimo. Isso tudo é responsabilidade do empresário. Ele tem que pensar nisso. Por quê? Pela saúde do negócio dele, né? Ele quer prosperar. Gente, o empresário no Brasil já é um vencedor, tá? Ele já está assim, 90% na frente. Os 10% é a manutenção. E como é que você mantém? Se capacitando, aprendendo, botando para execução, errando, vendo onde está errado, começa de novo, manda pergunta para a gente responde. É assim que começa, todo mundo começa assim, todo mundo erra, faz de novo, torna a errar, torna a fazer. A criança para andar é assim, ela cai, levanta, cai, levanta. Se ela caísse, ficasse lá no chão, ela não ia andar nunca, né? Então, isso é para fazer sempre, não basta só estar aqui dando essas dicas, você tem que botar e exercitar, tá? Erros que normalmente são cometidos pelo empresário, e não é pouco. Falta de planejamento. O cara não planeja nunca. Ele não vai acertar nunca, nem errar, convenhamos. Mas não vai sair do 0 a 0. Vai viver a vida toda reclamando. Mão de obra sem qualificação. É muito comum a gente ver no caixa da empresa a mulher do empresário, que não tem noção do que é fluxo de caixa, a não ser receber dinheiro e dar troco. A contribuição dela é psicológica para o empresário, que se sente seguro porque é a esposa dele. Mas para a empresa, ela não é uma mão de obra qualificada. Vamos lá, vamos botar essa esposa para estudar fluxo de caixa. Aí ela se qualifica, aí ela pode trabalhar no centro de custos. Porque senão, gente, não adianta muito. Desconhecer margem de contribuição. Se você não sabe qual é a margem de contribuição de cada produto seu, dificilmente você vai acertar. Deus ajudando muito, porque Deus ajuda, né? Ajudando muito, você precisa aprender margem de contribuição. Como é que você vai aprender isso? Aqui no canal tem aula sobre isso. Vai lá, assiste. Não entendeu? Pergunta, a gente responde. Precificação errada. Isso é 99,9% dos empresários. Ele não sabe precificar, ele sempre falta um pedaço, e aí vai tirar dinheiro de onde? Muitas vezes do bolso dele, né? Muitas vezes empréstimos. Por quê? Porque não precifica certo. Como é que ele tem que precificar, Beth? Custos, todos eles. Despesa, todas elas. Lucro, todos eles. Impostos, todos eles. Prolabore, todos eles. Sabe? Para você poder precificar. Porque se você não botar toda a sua despesa no preço da mercadoria que você está vendendo, como é que vai ser? Em algum lugar esse dinheiro vai faltar. Então você tem que aprender a precificar. E uma coisa importante, né? Separar o dinheiro do dono do dinheiro da empresa. Essa coisa de ir lá, pega o dinheiro e não repõe nunca, nem põe um bilhetinho lá, faz um vale. Qualquer coisa que você for tirar, qualquer importância que você for tirar do caixa da sua empresa, você tem que imediatamente formalizar. Por quê? Porque amanhã você já esqueceu, tá? Então, gente, é isso por hoje. Não cometa os erros, são fáceis de cometer. Se inscreva no canal, mande a pergunta para a gente podendo vai responder com o maior prazer, tá? E envie essa aula para quem você acha que está precisando. Até a próxima, se Deus quiser.